Nós falando de volta, conversando sobre uma língua estrangeira, né? Olha a importância. E conosco aqui, para nos auxiliar nesse bate-papo, como eu falei no bloco anterior, a Bruna Becker. A Bruna é estudante de Publicidade e Propaganda, está na 5ª fase e vai nos contar um pouco dessa experiência, né? Como é que é aprender uma nova língua. Tudo bem, Bruna? Tudo certo. Estava nos acompanhando? Estava acompanhando. Você viu? Tava de olho. Tava de olho. Você ouviu o diálogo, o bate-papo aqui? Ouvi o bate-papo. E é bacana, né? É até, quando a gente fala, é gratificante quando a gente vê colegas, as pessoas crescendo, se desenvolvendo, criando aquelas sinapses, né? Sim. Exercitando o nosso cérebro. No teu caso, você faz publicidade e propaganda, trabalha numa área comercial de uma revista. É isso? É isso mesmo. E como é que... O que te levou assim, não, preciso me empenhar mais? Bom, assim, minha experiência com a língua, né, no momento eu falo inglês, sempre falei inglês desde cedo, assim. Você começou? Comecei com 10 anos. Certo. Comecei bem cedo, assim, né? Comecei a frequentar as aulas, frequentava aquelas aulas em escolas padrões, assim, né? Que a gente seguia o uso do livro mesmo, com a professora. E fiquei mais ou menos aí até os 14, 15 anos. Depois eu dei uma paradinha e agora eu voltei com o professor Paulo. Sentiu necessidade de... retrabalhar esse aprendizado? Assim, senti muito, principalmente porque meu namorado ele foi morar nos Estados Unidos para fazer faculdade, então assim, quando eu fui visitar ele pela primeira vez, né, fui com meu pai e logo depois fui sozinha, assim. Então naquela vez que eu fui sozinha, senti que eu estava um pouquinho enferrujada na língua e estava precisando voltar, né. E também para minha área é muito importante, enferrujada na língua, olha só. Não, mas como é que a gente... Dá para enferrujar os neurônios, Raquel? Assim, no sentido, como é que fica adormecido? A nossa memória celular lembra que a gente aprendeu algum dia? Como é que funciona isso? Dá para despertar? Pois é, a gente tem diferentes tipos de memória. Tem memória de curto prazo, longo prazo, memória visual, né? Enfim, de reprodução. Certo. Então, quando a gente tem um aprendizado de longo prazo, a gente aprendi lá quando era criança, quando era jovem, agora sou idoso, né, vai para uma outra área do cérebro que envolve hipocampo. Uma pastinha, né? Ficar arquivada em determinada região. Viu a entrevista da Larissa Schmidt? Não vi. Ela... da memória dentro do Não vi, você saiu agora. Essa da pastinha, ela deu um exemplo, ficou bonitinho. Bacana. Então, vai para uma outra área do cérebro que envolve hipocampo. Tá. Né? Então... vai ficar mais tempo ali, diferente de uma outra informação. Eu preciso guardar o telefone da Naya, amanhã eu ligo, mas eu não anotei. Às vezes a gente esquece o telefone da pessoa. Sim. Então, porque é tão curtinha, né? Uma coisa tão... porque vai para áreas diferentes do cérebro. Perfeito. Então, isso acontece e enferruja, porque o próprio computador, o próprio cérebro faz como computador, né? Então, ele vê o que está pouco utilizado na área de trabalho. Claro. E ele mesmo sugere, olha, pode deletar esse arquivo, ele deleta. Não, só complementando o que ela comentou, é legal porque assim, hoje, depois de um tempo sem falar, e quando tu volta a falar, é como se o professor estivesse te puxando aquelas informações que tu já ouviu, tu já entrou em contato anteriormente, mas tu tá voltando a falar aquilo, então é bem... A gente que não entende muito essa área assim, mas é bem assim que acontece mesmo na prática. Agora vem aquela pessoa-chave, o professor, a pessoa. Aí o professor fez a anamnese da Bruna, peraí, o caminho é por aqui, o caminho é por ali, é assim? A questão toda assim, você sempre aprende melhor. E é bem individualizado mesmo, né? Bastante, mas mesmo que você faça com uma dupla ou com outras pessoas... você sempre aprende melhor aquilo que é interessante. Se você está vendo um filme que você gosta, se você está assistindo um seriado como o Giovanni colocou, né? Cheguei lá com uma determinada informação, né? Na área dele. Ou seja, vamos trabalhar isso? E aí você vai... às vezes a pessoa não tem uma área específica que ela quer trabalhar, mas ela gosta de assistir seriado. Então, muitas vezes, dependendo do nível do aluno, você pode sentar com o aluno. Claro que você pode preparar a questão do vocabulário, a questão de estruturas, mas o foco naquele momento, o aluno ele não se sente tanto que ele está sentado aprendendo um idioma. Ele sente muito mais que ele está sentado com uma pessoa, vendo um seriado, vai comentar, vai aprender expressões, mas ele se envolve mais quando está vendo algo que ele acha interessante. Pergunto, e a carga necessária de gramática, conjugação verbal, sabe aquelas coisas todas? Como é que você pega aquele momento, aquele recorte do aluno e tenta passar isso, entendeu? Né? Porque você tem um cronograma de ensino. O cronograma ele é muito mais uma questão, às vezes, de organização da aula em si Agora, às vezes você pode ensinar um determinado tópico gramatical, mas não quer dizer que você ensinou aquilo naquele dia, naquele mês, que é quando a pessoa vai assimilar. O processo de assimilação, às vezes, de qualquer estrutura,
Numa língua, ele é longo às vezes. Você tem um primeiro contato, depois você tem um segundo contato. No caso do aluno que você trabalha com filmes, com seriados, o que ocorre é que ele também tem uma outra aula onde ele vê essa questão de estrutura, onde você elenca alguns pontos que ele está tendo problema. Por exemplo, você assistiu 15 minutos de um seriado, né, do episódio no seriado. Tá? A pessoa, sem legendas, a pessoa vai então te dizer o que ela entendeu, o que ela achou interessante. Só que nessa narração, ou seja, nesse resumo que ela faz, você identifica uma série de dificuldades ou também de facilidades, porque uma tendência do professor, muitas vezes, é ficar só identificando erros. Mas é muito importante... Vamos enaltecer, vamos motivá-lo. É muito importante na aprendizagem que você pegue o aluno fazendo a coisa certa. Inclusive, na vida geral, a gente faz muito isso, né? A pessoa errou, você aponta. Né? Ela fez algo errado. E quando ela faz algo certo? Ninguém é muito importante você pegar a pessoa. Olha só, você não está mais errando isso. Verdade. Você viu? E você lá, você pode ter, o professor pode ter lá uma lista de problemas que aquele aluno tem e que ele está superando aos poucos. Paulo, mas e mostrar para ele. Mas é uma dedicação, mas parabéns, sim. Porque tem que ser, né? É uma dedicação, é de corpo e alma. Isso é bem bacana. Isso. E hoje, para isso, já existem programas. Você pode usar, né? Você tem lá o computador onde você pode ter o currículo do aluno. Lá no nosso caso, quando o professor está dando aula, ele tem como ter acesso a uma atividade que ele fez há um ano atrás com aquele aluno. Se ele quiser revisar fazer um paralelo, tópico, até para ver como é que estávamos e estamos, pode ser? Tem. Se você está acompanhando, assim como o psicólogo tem lá, não sei como é que funciona, se funciona com prontuários, se são fichas, né? A gente também tem, assim, olha, tem que trabalhar tal coisa. Daqui a pouco a gente percebe que não está tendo que trabalhar mais aquilo. Mudou. Né? A sua exigência com o aluno já é outra. Às vezes até meu aluno já tem outros objetivos. Às vezes ele chega meio tímido, eu gostaria de falar só para poder viajar. Mas daqui a pouco ele percebe que para viajar já está dando. Então ele já começa a pensar em fazer um curso fora ou fazer um pós-doutorado. As exigências aumentam, né?